Um mês atrás eu fiz uma enquete sobre coisas mais trabalhosas que eu gostaria de trazer no canal, e é claro que a opção que ganhou foi a série criando um jogo do zero até mandar pra Steam. Essa é a primeira parte da minha jornada e eu preciso muito da ajuda de vocês. Ignorando completamente todo o conselho que eu dei no vídeo de 5 coisas que me impediram de lançar jogos, eu decidi logo de cara que eu ia fazer um jogo multiplayer online com uma mecânica simples que eu sempre quis trabalhar em cima: captura a bandeira com foco em PVP e uma temática medieval. Para você conseguir visualizar um pouco, a ideia era como uma mistura do jogo King Arthur's Gold com um jogo chamado Broom, da Sock Pop, que é inspirado em Dark Souls. E bom, o que poderia dar errado? Então, sem nenhum planejamento, eu me aqueci e comecei a aventura. Depois de implementar a base para o multiplayer, o meu foco principal foi fazer as perninhas animadas de forma procedural no estilo do Broom, como vocês vão ver na tela. Embora tenha dado muito trabalho, não tem nada super complexo aqui, mas devido à forma que eu decidi fazer as coisas, eu basicamente criei meu próprio sistema de animação do zero, e como o modelo do personagem não tem nenhum tipo de esqueleto ou rigging, ele fica com esse visual de que tá arrastando as pernas sem dobrar, mas é intencional. Voltando pro jogo, eu queria deixar o PVP bem metódico e focado na habilidade de quem tá jogando. A dinâmica que eu pensei pro jogo é que a pessoa que captura a bandeira não pode atacar ou se defender. Então enquanto ela carrega, o resto do time dá cobertura com escudos e arqueiros. Isso também traz alguns problemas que eu vou mencionar um pouco mais pra frente. Tendo o mínimo de PVP funcionando, eu comecei a testar com os meus amigos e validar a ideia. Tava bem engraçado e com muito bug. Então eu precisei quebrar bastante a cabeça para entender onde que eu tava errando, e era muito difícil testar, porque você precisa usar vários computadores conectados com diferentes contas da Steam. E depois de uma pequena lista de coisas feitas, estava na hora de adicionar a mecânica principal do jogo: captura a bandeira. A dinâmica é simples: você chega perto da bandeira, aperta um botão e precisa levar ela até a sua base. Se você morrer no caminho e um inimigo chegar nela, ela simplesmente volta instantaneamente para o spawn inicial dela. Daí foi um pouco de if, else e voilá. Então, é isso? Só polir, adicionar efeitos, montar os mapas do jogo e tá pronto para ir pra Steam? Não. Eu ainda precisava fazer muita coisa: menus, procura por lobbies, traduções, os modelos, as artes e muito mais. Na verdade, a maior parte disso ainda não tá pronta, mas eu consegui andar com bastante coisa até. Fora a quantidade absurda de bugs que um jogo online traz a mais, que fica muito mais trabalhoso de testar e corrigir. O plano para o primeiro MVP do jogo é manter só essa classe inicial, que usa uma espada e um escudo, porque eu confesso que eu não faço ideia de como vou fazer um arqueiro, por exemplo. E apesar da minha lista de tarefas parecer que está chegando ao fim, a cada teste que eu faço eu descubro alguma coisa nova que eu não planejei. Mas o pior de tudo é que o jogo não parece divertido. E sim, existe muito detalhe que vai ajudar nesse quesito e deixar ele menos desinteressante. Desde os efeitos que geram dopamina durante a partida, até as conquistas e ganhos externos, como pontos de partida que você pode usar para comprar acessórios para o seu personagem. Talvez a adição do arco depois do MVP e possíveis outros equipamentos ajude. Ver um mapa com vários objetos e um pouco mais completo também deve dar uma grande diferença, mas eu confesso que eu não consigo enxergar isso ficando legal. E a gente chega então ao maior problema do jogo. Você precisa de amigos para jogar, e não são poucos. Como você não pode lutar enquanto pega a bandeira, não faz sentido jogar 1 contra 1. E 2 contra 2 ainda fica meio sem graça, já que 2 pessoas vão ficar tendo que revezar entre si quem pega a bandeira e quem vai lutar. Então isso significa que o mínimo de pessoas para deixar as coisas interessantes são 6, sendo 3 para cada time. E mesmo que o jogo não custe mais de R$6 e tenha algum tipo de 4-pack ou 6-pack, não é fácil juntar pessoas para jogar esse tipo de jogo. Claro que os lobbies públicos, por exemplo, podem ajudar, mas isso demanda uma base grande de pessoas jogando, até porque provavelmente 2 tipos de pessoas compram esse tipo de jogo. O primeiro é um grupo de amigos que tem gente suficiente para fazer uma partida inteira, enquanto o segundo é às vezes 1 ou 2 pessoas juntas que compram o jogo. Então imagina você comprar o jogo para descobrir que não tem nenhuma sala aberta com pessoas. Talvez a pessoa espere e tente em outros horários, mas se ainda assim não encontrar salas abertas, isso provavelmente vai resultar na devolução do jogo. E ao mesmo tempo que eu tô me empenhando ao máximo para não abandonar esse projeto, eu tenho um pouco do sentimento de que eu posso estar investindo em uma coisa que não vale a pena. Mas por outro lado, eu sei que eu preciso aprender a finalizar projetos, então talvez mesmo que tudo dê errado, eu precise deixar o jogo de graça no fim das contas. O importante é diminuir as cobranças e finalizar o projeto. Eu tenho estudado também bastante sobre game design e comprei um livro bem legal que me fez pensar no tanto que eu errei em todo o processo de planejamento desse projeto. Mas, e aí? O que você acha? A ideia parece interessante?
Você jogaria? Você acha que outras pessoas jogariam? E, o mais importante, que nome você daria para esse jogo? E com esses questionamentos eu deixo vocês até o próximo update do jogo. E se você quiser ajudar e participar dos testes e partidas do jogo, entra no Discord do canal, que vira e mexe eu tô precisando de pessoas para ajudar a testar alguma coisa. Então, até mais. O que eu tô fazendo na minha vida?